Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. Hoje nós vamos fazer uma análise, do embate que está havendo entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Mais à luz, do nosso livro guia aqui do canal, que é A Arte da Guerra, o compêndio de princípios militares elaborado pelo general Sun Tzu 25 séculos atrás, 2.500 anos atrás, mas que tem validade perene, porque é calcado nos meandros da natureza humana. Então vamos à análise. Em primeiro lugar, os embates entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Bolsonaro são antigos. Então o que acontece? O Supremo limitou a autoridade do presidente durante a pandemia, houve um fracionamento de autoridade aí que bagunçou bastante aí o combate à pandemia no Brasil, ficou uma coisa bastante confusa. Depois houve o caso também em que o Supremo não deixou que o Bolsonaro indicasse uma autoridade da Polícia Federal. Tudo isso foi gerando um estresse muito grande. Teve também o caso do vazamento da reunião ministerial, que não era para ter vindo a público. O Supremo cometeu um erro muito grande de colocar uma reunião ministerial em que se tratam de assuntos estratégicos aí e que precisam manter um determinado grau de sigilo. Eles trouxeram isso a público, foi outro problema. Se não bastasse isso, teve inquérito das fake news, é um inquérito destrambelhado aí, sem limitação de tempo, limitação de espaço, etc., sem provas, então ficou uma coisa bastante complicada. Então, realmente, é uma situação muito tumultuada. Os ministros do Supremo, eles acabaram enveredando por uma seara que não era deles. O fato é que a corte se politizou demais. Tudo nessa vida, se politiza, acaba pagando um preço político. Essa é uma questão da história. Agora nós vamos analisar a conduta do presidente Bolsonaro. Nesse meio tempo, nesses quase 3 anos de governo, Bolsonaro se defendeu do Supremo Tribunal Federal. Olha, numa situação de guerra, quando você assume uma posição defensiva, ela só tem validade, só tem uma utilidade prática se você conseguir trazer fricção ao campo de batalha, ou seja, você gerar desgaste no inimigo. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, além do desgaste que ele levou ao Supremo perante parte da opinião pública, não houve mais nenhum prejuízo ao Supremo, nem a outros adversários, como é, por exemplo, o caso da imprensa. A imprensa sempre bateu muito no governo, o governo não fez movimento nenhum em contrário. Isso na guerra, gente, não funciona. Por quê? Se você der muita liberdade de ação para o seu adversário, vai fazer o que ele quer. Com o tempo você vai perdendo efetivos, perde a iniciativa, vai acabar perdendo a guerra. Então não houve nenhum contra-ataque do governo Bolsonaro contra a imprensa. Deveria ter feito, eles deram muito mole aí, cometeram muitas bobagens, e nem contra o Supremo. O Bolsonaro deixou acumular diversas perdas. A maior perda, na minha opinião, a maior derrota do governo Bolsonaro foi a votação do voto auditável no Congresso. Aquilo foi o que nós chamamos, em estratégia militar, de um ataque precipitado. Não houve uma preparação de artilharia, não foi combinado com as lideranças, o terreno não foi bem avaliado. Decidiu-se da noite para o dia que iria se colocar aquilo para votar e o governo foi derrotado. Quando houve essa derrota, na minha opinião, o governo já não tinha mais o que fazer, a guerra estava perdida. Só que dali para frente o Supremo Tribunal Federal começou a errar. Por quê? Porque eles fizeram diversas prisões aí, tomaram canais aí de produtores de conteúdo, desmonetizaram canais, e isso acabou deixando diversos setores da sociedade e das Forças Armadas bastante descontentes com o rumo que a democracia do Brasil está tomando. Então, na verdade, eu penso assim, aquilo foi uma derrota estratégica, crucial para o Bolsonaro. Se dali para frente seus adversários jogassem parado, eles venceriam a partida, isso é um fato. Mas o pessoal partiu para o ataque. Não foi um bom negócio. Aí a gente vem agora na situação das manifestações do 7 de setembro. Bom, eu não tenho dúvida que essas manifestações foram um sucesso. Milhões de pessoas nas ruas. Só
que elas acontecem fora de uma moldura temporal, né, de eficiência total. Se elas tivessem acontecido há uns 2 anos atrás e fossem acompanhadas de medidas efetivas, algumas medidas que estão tentando se tomar agora, essa é que é a verdade, o presidente Bolsonaro estaria numa situação estratégica muito melhor do que ele se encontra hoje. Tá? Na verdade, o que ele está fazendo agora é tentar recuperar todo esse terreno que foi perdido. Então, as casamatas que o STF tomou dele, né? Essa derrota contra o voto impresso, que eu volto a dizer, eu acho que foi a pior derrota do governo. Eu acho que foi a pior. Eu penso que foi a pior que poderia acontecer, porque perante outros países, a imprensa internacional, o Congresso decidiu uma coisa e o presidente está desrespeitando. Uma Suprema Corte não tem tanta força no cenário internacional quanto tem o Congresso Nacional. Vamos falar disso também, vai. Outra coisa que eu acho complicado é o Bolsonaro comprar a briga com os outros 2 poderes ao mesmo tempo. Ele deveria escolher um único adversário e partir para cima, mas ele está começando a estender a batalha para o Congresso. Então é muito bom. Para a sorte dele, tanto o Congresso quanto o STF, né, tocam as suas atribuições de costas para a maioria da sociedade. Parece que eles não entendem o que está acontecendo no mundo. Eu vi uma declaração do ministro Fux hoje, ele dizendo que as manifestações foram democráticas, etc. Mas ele não acenou com nenhuma mudança em função disso. Ou seja, para essas pessoas, se você colocar 1 milhão de pessoas na rua, 10 milhões, 100 milhões, não muda nada, não pode ser assim. Esse é outro lado. Não tem condições de continuar desse jeito. Então, o que eu coloco, né, na verdade, é um impasse. Nós estamos numa situação aí de impasse. O Supremo errou muito, o Bolsonaro também cometeu erros estratégicos aí. O Supremo está começando a cometer muitos erros em série, essa é que é uma verdade, muitos erros em série, porque ele está se colocando contra a sociedade. A partir do momento que ele começa a fazer prisões, né, isso não vai cair muito bem na sociedade brasileira. Se o jogo começar a se agudizar, se começar a ir para alternativas cada vez mais pesadas, a tendência é o outro lado também avançar com táticas de natureza semelhante também. Todo mundo se radicalizando. Isso não é bom para ninguém. Bom, falando do Supremo, a gente não pode deixar de citar o ministro Alexandre de Moraes, né? Eu acho que o Alexandre de Moraes, nesse jogo todo, ele é o condottiere do outro lado, que tem as táticas mais ofensivas, é quem joga mais no ataque. Eu não vejo ninguém do lado do Bolsonaro com essa pegada de ataque. Isso é complicado, gente, porque quando você tem generais muito ofensivos de um lado e a mentalidade defensiva do lado de cá, você só vai conseguir uma vitória se você atrair as forças inimigas, né, para uma situação em que eles sofram uma derrota, uma única derrota avassaladora. Eu acho isso muito complicado. Eu não tenho visto boas táticas do lado de cá, até porque é o que eu disse, né? Perderam-se muitas posições. O governo sacrificou. É como se você tivesse uma série de postos avançados, de casamatas, etc. Você vai perdendo uma por uma, você está lidando com uma situação que você quase nem tem profundidade estratégica. Muito complicado tudo isso. Eu penso assim, o Alexandre de Moraes, né, é o melhor soldado que o lado de cá não tem. Então, fazendo uma análise estratégica, é isso o que está acontecendo. Essa é a situação tática que a gente viu até agora. Qual vai ser o desdobramento disso? Não sei. A tendência, né, a tendência disso tudo é a hora que alguém cometer um erro grave, o jogo acabar. Mas, seja quem for que vença, o Brasil não pode mais ficar sem mudanças. O Brasil precisa de mudanças constitucionais, ele precisa repactuar a sua governabilidade, senão nós não vamos sair do lugar. Eu falo sempre, que em 1976 o PIB chinês era metade do brasileiro, hoje é 8 vezes maior. Falando de China também, vamos aproveitar e falar isso. O Brasil não pode brigar com a China. Por que não pode? Porque hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. O Bolsonaro tem que lembrar uma coisa que é o outro erro que muita gente do governo dele comete. Estados Unidos e Europa torcem o nariz para o governo Bolsonaro. Essa é uma realidade.
Para o governo chinês dá na mesma quem vai ficar aqui, eles são muito pragmáticos. Quem tiver, desde que negocie com Pequim, para eles está valendo. O governo precisa ter essa visão pragmática das coisas. Então, gente, nós notamos o seguinte, do lado do governo falta pragmatismo, falta ofensiva, falta um planejamento estratégico. A gente acha que ao que parece, não existe um planejamento de longo prazo, é o que vamos ver, chegou de manhã, o que está acontecendo? Então nós vamos fazer isso aqui. Tanto que nós estamos praticamente a um ano das eleições, o presidente Bolsonaro ainda não tem partido, não se conseguiu organizar um partido dele, um partido autêntico, fosse do presidente, e nem um movimento. Não tem um movimento aí que agregue todos os brasileiros. Isso aí é falta de planejamento estratégico, de visão de futuro, né? De plano de contingência. Do outro lado não, há um planejamento estratégico. O Alexandre de Moraes foi tomando várias posições do governo e não houve reação. Olha, é preciso que se diga uma coisa, embora tenham havido muitas imoralidades, né, acobertadas pela imprensa, o Supremo Tribunal Federal e outras entidades aí, a guerra, ela não é vencida pelo exército que detém a supremacia moral, mas sim por aquele exército que se conduz da maneira que ele precisa ter acertos. É verdade, alguém já disse aí que a guerra é um jogo de erros, ganha quem erra menos. Os dois lados erraram muito e também tiveram seus acertos até esse momento, mas talvez nós estejamos caminhando para uma situação onde haja um erro irreversível de alguma das duas partes. Quem quer que ganhe essa campanha, quem quer que vença essa guerra, essa série de campanhas aí, não o fez porque tinha razão moral, deixa de ter a razão moral. O fez simplesmente porque acertou mais, ou errou menos. Eu sei que muita gente não vai gostar dessa análise, mas ela é puramente calcada na arte da guerra. A gente foi lá analisando os erros e acertos de cada um. Acertou, gaivota azul. Errou, gaivota vermelha. É dessa forma que o canal Arte da Guerra trabalha, um canal de análises. Tá? Aqui não tem torcida. Eu acho o seguinte, eu vejo a coisa dessa forma. O governo, ele precisa ter uma estratégia, né, mais assertiva, um planejamento de longo prazo maior, ações mais programadas, mais efetivas, né, se antecipar mais aos fatos, porque a sua contraparte está fazendo tudo isso, né? E a contraparte tem alguns ativos estratégicos em mão, entre os quais a imprensa e um grande apoio internacional. Essa que é a verdade. Grandes players de Europa, Estados Unidos, de bancos, etc., torcem pela derrubada do governo Bolsonaro, porque eles não têm interesse de um governo forte no Brasil. O interesse desses grupos é manter o Brasil dividido. E eles têm sido bem-sucedidos nisso. Na verdade, eles são os grandes estrategistas. Eles seguem a arte da guerra. Pessoal, vou deixar na descrição para vocês várias dicas de edições do livro A Arte da Guerra, do general Sun Tzu. Eu lembro que, apesar de ser um livro que tem 2.500 anos, ele é atualíssimo e é seguido por militares, políticos, empresários, etc. E todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.